Graça e paz. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de sacrifício vivo. Quero ler um texto aqui em Romanos 12, o versículo 1 e o 2. Fala assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui ele está falando do corpo, né? E o próximo versículo ele fala da alma. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente é a sede da alma, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele disse, né? Que o Espírito está pronto. Ou seja, quando Jesus Cristo, ele veio, né? E ele morreu no nosso lugar, nós estávamos totalmente separados do Pai. Havia, né, uma parede de separação. Nós não podíamos entrar na presença de Deus. E Jesus veio para nos ligar novamente ao Senhor. Ele veio, né, trazer o ministério da reconciliação, nos reconciliar com Deus. E quando ele morre ali na cruz do Calvário, né, ele pagou o preço. E aí, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós sabemos que imediatamente o nosso espírito, né, ele nasce de novo. Porque o nosso espírito estava morto. O dia que o homem pecou, né, a palavra de Deus fala que Deus falou para o homem assim, ó, o dia que você comer da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. E o homem comeu. Naquele dia ele não morreu fisicamente. No dia nosso, né, no dia de Deus ele morreu. Porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Adão viveu 930 anos, ou seja, ele não viveu 1000 anos. Então, no dia de Deus ele morreu, porque ele não viveu 1000 anos, né? Então, ele morreu dentro de um dia de Deus, porque Deus fala que um dia para ele é como 1000 anos, né? A palavra fala, e 1000 anos como um dia. Então, fisicamente também ele morreu no mesmo dia, no dia de Deus, que foi dentro dos 1000 anos. E espiritualmente ele morreu imediatamente, porque ele não teve mais acesso a Deus. A partir daquele dia, né, Deus expulsa ele é expulso do jardim e Deus não vem mais se comunicar com o homem. Então, o espírito do homem, ele fica no estado de morte, até que ele aceita Jesus Cristo, né, aceita que Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário por ele entende isso e ele faz a confissão, né, da aceitação do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que acontece? O Espírito Santo ele vem habitar no nosso espírito. Então o nosso espírito ele nasce de novo. E o nosso espírito ele é regenerado. E o nosso espírito agora, ele tem vida em si. Então por isso Jesus fala, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por quê? Por que a carne é fraca? Porque o espírito nasceu de novo. O Espírito Santo está lá. Mas o corpo e a alma não nascem de novo. E aí Paulo ele fala que nós precisamos apresentar o nosso corpo e renovar a nossa mente. E aí fazendo um paralelo aqui com o sacrifício no Velho Testamento, no Velho Testamento, se você ler Levítico ali do 1 até o 7, vai estar falando a respeito de vários sacrifícios, né? Holocausto, sacrifício pelo pecado, pela transgressão, oferta de manjares, e ele vai falando de alguns sacrifícios. Mas só que havia uma regra geral para todos eles. Todo sacrifício tinha a mesma regra, que era apresentar o seu sacrifício diante do tabernáculo. O que acontece? Deus também, ele é justo, e ele estipulava assim, que se a nação inteira pecou, era um tipo de sacrifício. Uma pessoa abastarda pecou, ele dava um gado. Uma pessoa de classe média, vamos dizer assim, para ficar melhor entender, ela pecou, então ela dava um gado miúdo, que era uma ovelha, alguma coisa assim. E se fosse uma pessoa muito pobre, ela tinha que levar, nem que fosse uma pombinha, podia levar 2 rolinhas, 2 pombinhas. Por quê? Todos pecaram, então todos tinham que levar o sacrifício. Não existia quem não ia levar o sacrifício. O sacrifício ele tinha que ser levado por todos, independente de situação financeira, né? O que Deus fez pela misericórdia dele e bondade era que não tem condição nenhuma, então você pode levar, né? Você mesmo pode caçar uma pombinha, uma rolinha e levar. Mas acontecia ali, a regra geral era primeiro, que o animal ele tinha que ser apresentado diante da tenda da congregação. Deixa eu ler aqui só um Levítico aqui, só uma parte que fala
sobre isso. Eu vou pegar qualquer um aqui só para mostrar para você a regra geral. Levítico 3. Vou pegar o 3 aqui, ó. E se alguma alma for fazer sacrifícios pacíficos, se a oferta for de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem mancha diante do Senhor. Então, a primeira coisa, ela tem que ser apresentada. Ou oferecida diante do Senhor aqui, era quem que era apresentado? Era diante da tenda, né, do tabernáculo. E ali ela era inspecionada pelo sacerdote. O porquê? Porque a oferta ela não podia ter mancha, ela não podia ter mácula, ela não podia ter defeito, ela não podia ter nada disso. Era um sacrifício vivo e santo. Então, quer dizer, não podia ter mancha nenhuma. Tinha que ser perfeito, o animal tinha que ser perfeito. Não podia pegar um animal doente, um animal, porque aquilo ali a pessoa estava se livrando do animal, né? Não podia se pegar um animal de qualquer maneira. Tinha que ser um animal em plena saúde e um animal que não tivesse nenhum defeito e nenhuma mancha. E aí, depois que esse animal ele era inspecionado, a pessoa que estava oferecendo o sacrifício, ela tinha que impor as mãos sobre aquele animal, confessar sobre ele todos os seus pecados. Quando ela punha a mão, significava que ela estava transferindo os seus pecados para aquele animal que seria morto. E aí, a hora que ela impunha as mãos ali, aí ele ia confessando. Eu menti, eu defraudei uma pessoa, eu roubei, eu prostituí, seja o que ela fez, né? Pecado tem nome, né? Então, ela tinha que dar nome aos pecadinhos dela ali e fazer isso como se estivesse substituindo o pecado para aquele animal. E aí, a própria pessoa degolava o animal. Olha o que fala, olha, o verso 2. Depois que ela ofereceu, né? Porá sua mão sobre a sua cabeça e a degolará diante da porta da congregação. Ou seja, depois que o animal ele era como que transferido para ele todo o pecado, então ele era morto pelo próprio ofertante. E é tão interessante que Jesus Cristo, né, ele também foi apresentado vivo, santo e agradável a Deus. E ele pôde, né, pagar por todos os nossos pecados. E nós hoje temos, né, o direito à vida eterna, temos o nosso nome escrito no livro da vida, porque o Senhor Jesus fez isso por nós. Mas nós continuamos vivendo nessa terra. E aí Paulo fala aqui que nós precisamos o quê? Oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Ele estava olhando aquele, né, eu creio que Paulo estava na memória dele, esse sacrifício. Que para o sacrifício ser aceito por Deus, ele não podia ter mancha. Ele não podia ter mácula nenhuma. Ele não podia ter defeito nenhum. Ou seja, ele tinha que ser santo. Santo. Então, quando ele está falando que nós temos que apresentar o nosso corpo, porque o nosso corpo ele não vai se apresentar sozinho. O nosso corpo ele precisa ser dominado. E ele vai ser dominado pelo espírito ou pela alma. Pelo espírito, né? Ele vai ser aquela pessoa espiritual. Que o Espírito Santo está falando que você vai jejuar. E mesmo que a carne, né? O corpo queira comer, ser espiritual, você vai falar, você não manda. Corpo você não manda. Quem manda sou eu. Né? Você é o Espírito. Você vai dizer, não, quem manda sou eu. É o Espírito Santo. Eu sou comandado pelo Espírito Santo. E você vai jejuar. Porque você é uma pessoa espiritual. Corpo. Agora nós vamos ajoelhar e nós vamos orar. O corpo não quer não. Quer dormir. Quer descansar. Quer ver televisão. Mas aí você diz não. Quem manda é o Espírito Santo que habita em mim. Então você é uma pessoa espiritual. E você criou o hábito, né? Do seu corpo entender que você é uma pessoa espiritual e que ele é comandado pelo teu espírito. E aí, o que acontece? O Senhor está falando que para ele receber esse sacrifício, que é o nosso culto racional, que é um culto com entendimento, então o que Paulo está falando? Se você vai prestar um culto ao Senhor, né, prestar um culto ao Senhor, prestar um serviço ao Senhor, não só aquele momento de culto na igreja, mas o momento em que você está no seu quarto orando, o momento em que a sua vida ela precisa estar em todo tempo, o seu corpo tem que estar
sendo esse sacrifício vivo. Então, o que Paulo está falando? Eu preciso apresentar. E o meu sacrifício ele tem que ser vivo, porque o animal ele era apresentado vivo. Depois que se impunha sobre ele toda a mão, os pecados, aí ele era degolado, aí ele era morto. Mas a apresentação dele era vivo. Não adiantava ninguém levar um animal morto para se fazer sacrifício. O animal era levado vivo. Então ele está falando que o nosso corpo ele tem que ser esse sacrifício vivo, santo, sem mancha, sem mácula e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ou seja, para eu prestar um culto, Deus ele vai receber o meu culto se eu estiver em santidade. Se eu estiver em santidade. E santo é essa questão da santidade. E vivo quer dizer que eu estou entendendo. Porque o morto não entende nada. O morto, ele não ouve. O morto não fala. O morto não sente. Então você está vivo. Nós estamos vivos. Então nós temos que nos apresentar ao Senhor. Nós temos que apresentar o nosso corpo. E é interessante que Paulo fala assim, olha, eu rogo-vos, irmão. É como se ele falasse assim, olha, pelo amor de Deus, irmãos, se apresente diante de Deus, ore ao Senhor, mas aqui não é de qualquer maneira não, tá? Ele está dizendo, olha, não é de qualquer maneira não. Ele está dizendo, olha, é um sacrifício vivo. Vivo. Você tem que estar entendendo o que você está fazendo. E tem que ser santo. E ele tem que ser agradável a Deus. Porque senão, Deus não vai receber. Era esse tipo de sacrifício que Deus ele estipulou para receber. Por isso tinha que ser inspecionado pelo sacerdote. Porque se ele não passasse na inspeção, a pessoa tinha que voltar com aquele animal e trazer outro animal. Será que nós temos passado na inspeção de Deus? Na inspeção de Deus? Deus tem nos inspecionado e tem olhado para nós e tem visto em nós santidade. Porque hoje a gente vê, né, um evangelho barato que estão se pregando por aí. Que pode tudo, que nada tudo é permitido, né? Tudo no nada tem a ver. Então, eu preciso, para apresentar esse culto ao Senhor, eu tenho que estar santo. E essa santidade é quando? Como que ela acontece? É quando eu confesso os meus pecados e deixo. A palavra de Deus fala que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então é quando eu confesso meu pecado e deixo esse pecado. Aí sim eu posso prestar um culto ao Senhor. As pessoas acham que apresentar um culto ao Senhor é simplesmente chegar dentro da igreja, sentar no banco, ouvir o que está falando, ir embora, cantar, ir embora. E não apresentou nada ao Senhor, não apresentou a sua vida. Ele está falando que nós precisamos apresentar esse corpo. Nós precisamos apresentar. E aí, no segundo lugar, que está ligado muito a isso, ele fala assim, não vos conformeis com este mundo. Irmãos, hoje, como nós vemos, né, a igreja, a conformidade com o mundo. Jesus Cristo, ele foi colocado para fora da igreja e o mundo entrou. Nós temos visto o mundo dentro da igreja. Hoje as pessoas se dizem evangélicas, não conhecem a palavra. Outro dia eu estava vendo um vídeo no Instagram, não sei se é no Instagram, um vídeo na internet. E a pessoa estava perguntando a religião. E muitos falaram, eu sou evangélico. E a pessoa falou assim, fala para mim um versículo bíblico. A pessoa não sabia falar um versículo bíblico. Aí depois foi entrevistar os muçulmanos. Os muçulmanos falavam quase o Alcorão todo de cor. Então, assim, evangélico nominal. A pessoa não conhece um versículo da Bíblia. A pessoa não tem intimidade nenhuma com o Senhor. A pessoa vai para o culto de qualquer maneira. Sabe? Não estão se lavando. Sujo, né? Não é aquele que nunca se lava. Limpo, não é aquele que... É aquele que sempre se lava, né? Que nunca se suja, mas que sempre se lava. A gente pode até se sujar, mas eu não posso aceitar a sujeira na minha vida. Eu preciso me limpar, eu preciso me lavar. E aí ele está falando, olha, não vos conformeis com o mundo, porque o mundo vai ditar a regra do mundo. Qual que é a regra do mundo?
Ele fala que nós precisamos renovar a nossa mente. Porque eu nasci de novo. Meu espírito está pronto. Meu corpo ele precisa ser apresentado. Ele tem que ser levado. Ou ele vai ser levado, porque o animal ele era levado pela pessoa que pecou, pelo pecador. Então o nosso corpo é levado. Né? Nós somos levados à presença de Deus, porque o corpo ele precisa de domínio. Se você não der uma ordem, né, o cérebro que mandar uma ordem para o corpo não vai fazer nada. Se o cérebro morre, eles desligam as máquinas, porque não vai ter mais nada no corpo. O corpo pode estar tudo funcionando dentro do corpo. O coração pode estar funcionando, o pulmão serve para quê? Para doar para outras pessoas. Eles pode fazer uma doação daqueles órgãos que estão funcionando. Por quê? Porque não vai ter serventia nenhuma, porque o cérebro morreu. Então tudo vem do cérebro. E o cérebro é o que? A mente. É que nos comanda, que é a nossa alma. A nossa mente é sede da nossa alma. E o que está lá? São os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa vontade, o nosso querer. Tudo está ali dentro da nossa alma. Então eu tenho que entender duas coisas. Que essa alma ela precisa ser renovada. Essa mente precisa ser renovada. Eu tenho que tirar essa mente do mundo. Essa mente que tudo pode. Que não tem nada a ver, não. Tem nada a ver beber, não tem nada a ver participar de coisas mundanas, não tem nada a ver. Irmãos, esse não tem nada a ver, é muito perigoso. Paulo disse que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Esse tudo a ver é algo que o mundo trouxe. Porque Deus ele não mudou. Os valores da palavra não mudou, eles continuam o mesmo. Não tem nenhum valor que mudou. O que mudou é que nós estamos vivendo os últimos dias. O espírito do anticristo está dominando. Nós temos visto o domínio desse espírito, né? Principalmente depois da pandemia. Depois da pandemia, então, as pessoas adoeceram muito rápido, mentalmente. A gente percebe uma opressão que está mesmo sobre o mundo. Mas e aí? Nós vamos nos deixar perder? Nós vamos nos perder? Nós não vamos renovar nossa mente, não? Nós vamos deixar? Ah, não tem nada a ver, não. Eu vou participar aqui da mesa. Paulo fala, vamos participar aqui da mesa dos demônios, na mesa de Deus. Não tem jeito. Paulo falou, não tem jeito de você participar da mesa dos demônios, na mesa de Deus, não. Tem como você participar da mesa do mundo e da mesa de Deus? Tem que fazer escolha. Nós precisamos fazer uma escolha. O Senhor fala, se quiserdes e me obedecerdes. E aí ele vai falar muita coisa, comereis o melhor dessa terra. Ele vai falar, se você obedecer, todas essas bênçãos virão te alcançarão. E aí ele fala muita coisa. Mas se não obedecer, vai ter consequência também. E aí o que nós escolhemos? A bênção ou a maldição? E o Senhor ainda fala conosco assim, eu te aconselho que escolha a bênção para que viva tu e a tua descendência. Ou seja, tem pessoas que se espelham em você. Que tipo de exemplo você tem dado para sua família, para seus filhos, para sua casa? Que tipo de legado você vai deixar? E aí, então, hoje nós vemos, assim, uma sociedade doente. Uma sociedade está sendo dominada pelo domínio do anticristo mesmo, mas está doente. Nós vemos pessoas, né, que hoje, eu estava vendo um vídeo que eu achei muito engraçado, né? É trágico, mas ao mesmo tempo é engraçado. A mulher falou que era translésbica, duas mulheres translésbicas. Aí passou um homem falando assim, que é isso? Aí ela falou assim, eu nasci homem, ela nasceu homem. Mas nós nos identificamos com gênero feminino. Aí nós mudamos, fizemos a transição. Deixou de ser homem, mudou o corpo de homem para mulher. Mas nós gostamos de mulher. Aí no final eu falei, gente, que bagunça, né? Se elas gostam de mulher, por que elas mudou o corpo de homem para mulher? Porque homem não gosta de mulher? E para você ver o que o inimigo está fazendo, bagunçando a mente das pessoas. Como o inimigo está bagunçando a mente da pessoa? Se ela já gostava de mulher, por que então fazer transição de homem para mulher? Aí é translésbica. Eu falei assim, gente, que coisa, como o inimigo está bagunçando a mente das pessoas. Nós estamos vivendo esse tempo em que nós temos que vigiar.
aquele que está de pé, cuide para que não caia. E nós precisamos dessa misericórdia de Deus na nossa vida, que o Senhor nos sustente com a destra fiel dele, porque está complicado. Nós estamos vivendo um momento complicado. E aí, olha o que ele fala. Mas transformais pela renovação da vossa mente. Ou seja, tira aquilo que é velho, aqueles pensamentos, sabe, que autodestrutivos, pensamento de que tudo pode, que Deus aceita tudo. Vai ler a palavra, se alimenta da palavra, transforma a sua mente através da palavra. Deixa a palavra entrar no teu coração, na tua vida. E aí, irmãos, o que acontece hoje? A mente, ela está sendo comandada pela moda, né? Nossa, se uma coisa é moda, todo mundo tem que usar. Não, tem que usar porque está na moda. E isso até dentro da igreja, né? Tem aquela questão do modismo. Tem que ser o que a mídia determina. Se a mídia determina que você tem que ser magro, você tem que ser magro. Se determina que você tem que pesar tantos quilos, ser, né, anorexo, tem que ser anorexo. Porque eu tenho que parecer... Irmãos, não precisa nada disso. Não precisa nada disso. Sabe o que nós precisamos? Renovar nossa mente com a palavra de Deus. Entender quem nós somos em Deus. Eu não quero ser nada para esse mundo, não. Não se preocupe em querer ser nada para esse mundo, não. Não se preocupe em ter aparência de mundo, não. Sabe por quê? Porque quando eu sigo as tendências do mundo, eu me pareço com o mundo. E aí? Ou eu pareço com Cristo ou eu pareço com o mundo. Então nós estamos em um impasse. Um impasse agora, nós estamos vivendo um impasse. Ou nós nos limpamos. Eu não entendo isso. A pessoa fica no meio do muro, ou se limpa ou se suja. É o que fala na palavra. Aquele que é limpo, se limpe mais ainda. E aquele que é sujo, se suje mais. Então, se você já está sujo, que se suje mais. Por que ficar, né? Pegando o nome de Cristo e vivendo uma vida que o sacrifício não é santo, não é vivo e não é agradável a Deus. E Deus não está recebendo. Então, que nós possamos nos alertar para isso, que o Senhor possa te alertar, porque Ele só vai aceitar sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se não for, sabe o que acontece? Depois que esse sacrifício era morto, ele era colocado sobre um altar. E era colocada a lenha por baixo e era colocado fogo. Então a fumaça subia. Significava que Deus estava recebendo. Então todas as vezes, né, que nós formos ao encontro, nós precisamos o que também? Trazer a lenha. Para que o sacrifício ele seja queimado. O que é isso? O que tem que ser queimado? O pecado. O pecado precisa ser queimado. A ignorância da palavra precisa ser queimada. Essa tendência mundana que o anticristo está determinando sobre o mundo, dominando, ela precisa ser queimada. E nós temos que viver para o Senhor. E aí, o que acontece? Se eu transformar a minha mente, se eu apresentar o meu corpo dessa maneira que eu estou falando com você, vivo, consciente do meu pecado, mas consciente que eu me arrependi e que eu vou confessá-lo. E quando eu me arrependo, eu não volto a praticar. Você não faz nada que, quando há verdadeiro arrependimento, você não volta a praticar aquilo, não. Você volta a praticar quando você não se arrepende. Então, o pecado na nossa vida é acidente. É acidente. Mas eu cometi, enquanto eu estiver aqui no mundo, eu vou cometer. Eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que deixar. Então, eu preciso confessar. É vivo. É santo. Não pode ter mácula nem mancha. É agradável a Deus, porque a fumaça subiu. E aí a mente foi renovada. Porque se eu apresentei o meu corpo, se eu fiz o 1, é porque o 2 aconteceu. Se eu fiz o que o versículo 1 fala, é porque aconteceu uma renovação na minha mente. E aí eu entendi que o meu corpo agora, eu tenho que apresentá-lo como sacrifício vivo. Eu preciso matar a minha carne. Porque era isso que acontecia. O ofertante tinha que matar o sacrifício, que era o animal. Você tem conseguido matar a sua carne? Você tem matado essa carne? Porque a carne tem que morrer. O pecado tem um preço.
E esse preço é mortificar a nossa carne e nos apresentar dessa maneira diante de Deus. Se a minha mente foi renovada, tudo isso aconteceu. E aí então o Senhor fala, né? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para mim e para você. A minha vontade e a sua pode ser até boa, pode ser até agradável, mas perfeita nunca vai ser. Mas a de Deus é perfeita. Então que você possa, cada um de nós, né? Fazer um autoexame da nossa vida. Será que nós temos nos conformado com o mundo? Ou será que nós temos nos apresentado como esse sacrifício todos os dias diante do nosso Pai? Que Deus vos abençoe. Até um próximo vídeo em nome de Jesus.